Irmãos, abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, irei ler e também, se Deus assim me dá graça, irei expor até o versículo 27. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, que tem como epígrafe a glória futura. Também esse pode ser o tema da mensagem, a glória futura. A tradução que eu uso é a NVI, a Nova Versão Internacional. É uma versão que tem uma linguagem mais contemporânea, todavia uma versão muito boa. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não somente isso, mas nós mesmos que temos as primícias, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Dessa mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E novamente, rogo as vossas orações. Oremos. Santo Deus, eterno, poderoso, excelso e majestoso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Te peço perdão, Deus, por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra, e assim, Deus, venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Abra cada mente que aqui está, para que compreendam a tua santa palavra corretamente, e assim, Deus, venhamos crescermos na graça e no conhecimento. Deus eterno, assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade à exposição da epístola que Paulo escreve aos Romanos, já tem alguns meses que nós estamos estudando essa epístola e temos aprendido bastante. Hoje irei fazer a exposição dessa perícope que acabei de ler. Os irmãos bem sabem que no último domingo fiz a exposição do versículo 12 ao versículo 17. Versículo 12, ele diz assim:
Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos para adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E Paulo, dando continuidade, ele diz no versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, o apóstolo Paulo, que passou por muitas dificuldades, e as dificuldades que Paulo ele passou, nós bem sabemos que ele passou por conta do Evangelho, da pregação do Evangelho. Nós sabemos que ser crente na época dos tempos bíblicos era bem diferente de ser crente hoje. Hoje nós encontramos numa cidade pequena como Riachão inúmeras igrejas e de inúmeras denominações diferentes. E se nós formos a uma cidade de um porte já médio, exemplo, Campina, João Pessoa, que são cidades de porte médio, aí a gente vai encontrar muitas denominações, muitas igrejas e muitas denominações. Se formos a cidades grandes, metrópoles como São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, Salvador, já são consideradas metrópoles, essas duas últimas, aí é que o número cresce bastante. Entretanto, na época dos tempos bíblicos, não. A perseguição dos próprios judeus para com as pessoas que tinham reconhecido Cristo como o Messias, a perseguição também, depois de um certo tempo, porque no início, eu acredito que os irmãos lendo o Novo Testamento, em especial, os 4 evangelhos, que vai falar sobre Cristo, ou vai narrar a história de Cristo quando esteve na terra, desde o seu nascimento até a sua assunção ou subida aos céus, os irmãos vão perceber que o Império Romano, eles não se incomodavam com aqueles que seguiam a Cristo, não. Eles vieram até crucificar a Cristo, exatamente por conta, irmãos, que os líderes religiosos da época, eles começaram a inventar mentiras. Exemplo disso, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, principalmente o Anás e o Caifás, eles começaram a inventar mentira que Cristo tinha dito que era rei e era superior a César. Realmente Cristo disse ao Herodes, disse ao Pilatos: para isto nasci e para isto vim ao mundo. Irmãos, e diante disso o Império Romano, que dominava na época quase todo o território mundial, inclusive Israel, na época era uma província romana, eles decidiram crucificar Cristo. Mas depois que Cristo morreu, eles não perseguiram os apóstolos de imediato, não. Eram os judeus. Só que com um certo tempo, o Império Romano foi descobrindo que aqueles que
seguiam a Cristo, que eram conhecidos como o caminho, a seita do Nazareno, ou o caminho. E depois do capítulo 13 de Atos ali, capítulo 11 de Atos, ali em Antioquia da Pisídia, eles passaram a ser conhecidos como cristãos. O Império Romano, quando descobriu que eles não adoravam e não se prostravam diante de nenhum outro Deus, ou de um ídolo, a não ser Cristo, eles começaram a perseguir. Inclusive, a gente vai ver Paulo dizendo, se eu não estou enganado, se eu tiver, os irmãos me corrijam, quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo diz que ninguém, a não ser pelo Espírito de Deus, ele dizia que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Irmãos, eu confesso a vocês que como novo convertido, eu ficava pensando, oxê, e por que hoje macumbeiro, cachaceiro, drogado, se o cara perguntar, Jesus é Senhor? Sim, é Senhor. Aí foi que eu fui entender o contexto histórico. Naquela época, se o cara reconhecesse Jesus como Senhor, porque o Império Romano era assim, eles não se importavam em ter, em as províncias que Roma tinha dominado, ter outras religiões, não. Desde que, uma vez por ano, eles, além de se prostrarem diante de César, eles cultuarem, eles oferecerem um sacrifício ao imperador romano, que era tido como uma divindade, e o cristão não fazia isso. Diante disto, eles começaram a ser perseguidos. Irmãos, e quando nós lemos Atos dos Apóstolos, a gente vai entender facilmente que nenhum outro homem, exceto Cristo, né, que é Deus homem que esteve na terra, foi tão perseguido como Paulo. Paulo entregou-se completamente a Cristo. Não estou dizendo que os demais não se entregaram, mas Cristo tinha um propósito para com Paulo, em usar Paulo poderosamente, e assim usou. Irmãos, e algumas vezes o próprio Paulo pregando, ou então conversando com as pessoas, Paulo chegou a dizer o quanto ele sofreu de açoites. Exemplo disso, irmãos, a gente, quando eu leio, todas as vezes que eu estou lendo Atos, e que eu vejo aquele naufrágio que Paulo passou, irmãos, Paulo estava como preso ali, e Paulo, diante daquela tempestade que o mar, que levantou-se ali no mar, a tempestade, o mar ficou bravio, e todos ali ficaram desesperados, só que Paulo ficou tranquilo. Sabe por quê? Porque Paulo falou que o anjo de Deus apareceu a ele e disse que nem ele, nem aqueles que permanecessem no barco morreriam. Irmãos, ele poderia ali, porque Paulo era homem semelhante a nós, ficar ali desesperado, angustiado, mas não, Paulo ficou tranquilo. Irmãos, e tantas outras coisas que Paulo passou. Todavia, Paulo, escrevendo aos Romanos, após ele dizer no versículo 17 que, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aí Paulo diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, além dos sofrimentos que Paulo tinha como homem, que ele tinha como ser humano, que qualquer uma pessoa tem, das dificuldades, Paulo ainda passou por uma perseguição tremenda. Perseguição essa, irmãos, que, lendo as Escrituras Sagradas, a gente entende que nem os homens, nem os personagens bíblicos veterotestamentários do Antigo Testamento, nem os personagens bíblicos do Novo Testamento, os apóstolos, os mártires,
ou seja, a palavra mártir tem um sentido de testemunha. As testemunhas que morreram por Cristo, exemplo, Estevão, eles passaram, irmãos, por tamanhos sofrimentos como Paulo. E Paulo diz que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, e desta feita agora no capítulo 5, sabe o que Paulo diz? Ele chama de leves e momentâneas tribulações, leves, imagina só, os açoites que Paulo levou, as perseguições, a pressão psicológica que Paulo sofria ali, porque Paulo, irmãos, não era um anjo não, Paulo era um homem. Irmãos, diante das pressões psicológicas, a nossa mente fica a mil, pelo menos a minha fica. A gente fica preocupado com o que vai acontecer, se a gente vai permanecer firme ainda. E Paulo chama de leves e momentâneas tribulações, aquilo que ele passou aqui. Irmãos, tudo isso porque Paulo tinha convicção para onde ia. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que Deus, que um certo homem, ele diz que não sabe se na carne, não sabe se no espírito, mas Paulo diz que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, e lá no terceiro céu, Deus mostrou coisas a Paulo, que com palavras, porque aquela palavra lá que é um tanto estranho para o nosso vocabulário, Paulo diz, aquela palavra tem um significado no grego, sabe de quê? De que com palavras é impossível Paulo descrever o que ele viu no céu. Eu escutei, irmãos, algumas vezes pregadores dizendo, e infelizmente parece que nós temos a síndrome do papagaio, que a gente ouve as coisas e fala também. Eu escutei pregadores dizendo, e eu novo convertido, eu achava bonita, eu tinha os caras que eu via pregando, que já era crente, eu vivia ainda, era criança, e os caras já eram crentes, e eu achava bonito, os caras dizendo que Paulo foi arrebatado, e Deus disse, Paulo, não diga nada a ninguém, o que você viu lá, não diga isso e aquilo outro, e eu dizia também, porque eu pensava que era verdade, mas não, a palavra que Paulo usa lá, deixa eu verificar aqui, para eu não citar a palavra, hã? Não, acho que é indizível, é inefável não, indizível, a palavra indizível no grego, ela tem um sentido que Paulo, com as palavras dele, com a mente dele, com o entendimento que Paulo tinha como ser humano, e o Paulo era um cara inteligente, Paulo era impossível de explicar aquilo que ele viu lá no terceiro céu. Irmãos, o negócio lá é bom, a coisa lá é bom, é boa, vamos negar-nos a nós mesmos para chegarmos lá. Portanto, irmãos, diante de tudo isto, Paulo diz que considero que os nossos sofrimentos, ele inclui também os demais, ele se inclui como os que sofrem, ele não diz o meu sofrimento, mas os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que nos será revelada, ou seja, com aquilo que Deus, irmãos, ele preparou para nós. Tudo, irmãos, tudo que nós passamos aqui é completamente impossível, inconcebível de ser comparado com aquilo que Deus há de nos dar, de ser revelado para nós. Irmãos, eu fico imaginando o quanto pessoas hoje que conhecem as verdades do Evangelho, agora eu vou usar o linguajar agora
escritor aos Hebreus, que provou do Espírito Santo, do mundo do porvir, da glória celestial, irmão, se tem voltado atrás, usando agora a linguagem que o Espírito Santo, ele falou para que o apóstolo Pedro escrevesse a sua epístola, voltando e deitando no lamaçal, no lamaceiro de pecado, comendo o próprio vômito e voltando, irmãos, a pecar novamente, deixando o evangelho de Cristo. Irmãos, sem contar que Paulo aqui ele fala do que está preparado para nós, e o que Deus preparou para aqueles que não servem a Ele, ou que rejeitam o seu evangelho. Eu estava pregando na última quinta-feira na nossa congregação na Torre, irmãos, e fiz a exposição do capítulo 16, do versículo 24, até o final do capítulo 16, e Jesus disse que aquele que perder a sua vida, a encontrará, a que perder a sua vida por amor a Ele, a encontrará, e aquele que perder a sua vida, a encontrará, aquele que rejeitar a Cristo, perderá a salvação. E o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Irmão, será que vale a pena nós vivermos aqui tão pouco tempo, porque aqui é pouco tempo, e vivermos, entre aspas, em uma falsa liberdade, que a verdade é essa, aonde nós pensamos que temos liberdade, como as pessoas aí do mundo pensam, e na verdade estão escravizadas pelo pecado? O que adianta essas pessoas viverem assim? Irmão, se diante do que Paulo passou, do que Paulo sofreu, das perseguições, das angústias, das tristezas, dos desesperos, irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, para que vocês tenham uma ideia, acredito que muitos aqui já leram, não sei se todos, Paulo disse que os apóstolos eram tidos como lixo do mundo, como escória, porque as pessoas zombavam dos apóstolos, porque eles eram humilhados, e Paulo diz, irmão, naquele contexto ali, que até aquele exato momento, Paulo, noutra oportunidade escrevendo, Paulo disse que estava passando fome, sede, frio, mas a fé de Paulo, irmãos, estava firme em Cristo, estava firme em Cristo. Paulo não tinha uma fé firme em coisas humanas, transitórias e passageiras, não, pelo contrário, era em Cristo, era na glória que está preparada para ele. E Paulo, irmãos, pertinho de ser já morto, que Paulo tinha convicção, Paulo preso, já ali idoso, com os seus 60 e poucos anos, o Império Romano doido para destruir agora nesse momento, doido para destruir os cristãos, Paulo preso, Paulo escrevendo disse, na sua última epístola, já estou sendo oferecido como libação. Os irmãos sabem o que é libação? Era quando era oferecido o sacrifício lá no Antigo Testamento, eles pegavam o vinho, irmãos, e lançavam sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca da aliança, e isso ofereciam a Deus. E Paulo diz, estou sendo oferecido como libação, ou seja, oferecido a Deus. Mas Paulo diz, irmãos, que a coroa da justiça estava preparada para ele. E ele diz mais, e não somente para mim, mas para todos quantos amam a Deus, para todos quantos, irmãos, guardam esta palavra em seu coração. Irmãos, vale a pena passarmos dificuldades aqui,
Vale a pena negar-nos a nós mesmos aqui. Vale a pena, irmãos, sermos muitas vezes taxados como pessoas desnaturadas, como pessoas atrasadas, pessoas retrógradas, pessoas que vivem no passado. Irmãos, na verdade, nós somos pessoas que temos uma ideia, uma perspectiva, não só nesta vida, não só no hoje, não só no agora, mas uma perspectiva eterna. Perspectiva essa que Deus ele está guardando para nós. E se nós ficarmos firmes em Cristo, Ele há de nos preservar, Ele há de nos guardar, desde que venhamos estarmos firmes em Cristo e não retrocedermos e não voltarmos atrás. Versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo que nós passarmos aqui, irmãos, todas as angústias, todas as tristezas, todas as tribulações, não há de ser comparada com a glória que nos será revelada. Não há de ser comparada com aquilo que Deus, irmãos, Ele preparou para nós. Irmãos, que nós venhamos estarmos firmes, que nós venhamos estarmos constantes. O Espírito Santo, irmãos, ele me fez lembrar agora, sabe quem? Caleb. Quem já leu aqui o livro de Josué? Quem já leu aqui os 5 primeiros livros de Moisés, que são conhecidos como Pentateuco? Quem já leu também, após os 5, Josué? Irmãos, Josué e Moisés, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, eles foram escolhidos por Moisés, já próximos ali de Canaã, juntamente com mais 10 pessoas, cada uma, o total dava 12, cada uma dessas 10 pessoas representava uma tribo de Israel, que era 12 tribos, para eles irem verificar a terra de Canaã. E quando eles foram verificar a terra de Canaã, para ver como que era a terra realmente, que Deus tinha prometido a Moisés, na verdade, desde Abraão, que levaria o povo de Israel para lá, eles foram. Irmãos, e quando chegaram lá, que voltaram, lá no Vale de Escol, eu estava doido para lembrar esse nome, eu ia falar Leomar, de tanto escutar a Maria chamar Gilmar, eu ia falar Leomar agora, Mirosmar, doido para lembrar desse nome, Vale de Escol. Eles trouxeram um cacho de uva que foi necessário 2 homens trazer, um cacho de uva. Irmãos, e quando eles chegaram lá em Canaã, lá onde Moisés estava, na verdade, Moisés perguntou, e aí o relatório? Eles foram e disseram, olha, é o seguinte, a terra lá é boa, a terra lá é produtiva, lá os cachos de uva é tremendo, só que os homens lá são descendentes dos Enaquins, são fortes guerreiros, e lá tem 7 nações. Aí Josué e Caleb, jovens, escutaram aquilo ali. Moisés com certeza ficou triste, e Moisés falou assim, depois Josué e Caleb falaram, olha, realmente é tudo isso mesmo, mas quem nos prometeu foi Deus. Quem prometeu não foi homem não, foi Deus que nos prometeu, e a gente vai. Irmãos, diante disto, diante desta falta de coragem e desobediência dos demais, Deus, irmãos, matou, não foi ninguém não, foi Deus. A Bíblia é bem clara lá em dizer que Deus matou todos os homens que saíram do Egito, todos os israelitas que saíram do Egito, de 20 anos para cima, morreram todos no deserto, só entraram em Canaã, e quando entraram, Deus falou, pronto, já que não tem nenhum mais, agora vão entrar os filhos deles. Só que Caleb e Josué entraram. Josué como comandante do exército, ou como comandante ali do exército, e como líder do povo judeu, e Caleb também como um dos líderes. Moisés já tinha morrido. Irmãos, e Caleb, aos 85 anos,
Caleb, quando recebeu a promessa, ele tinha 40 anos. Caleb agora estava com 85 anos, quando foi dividida as terras ali, no livro de Josué. E sabe o que Caleb disse? Conversando com Josué, a Bíblia diz que ele disse que recebeu a promessa com 40 anos, já estava com 85, mas ele disse que ainda estava com todo vigor, ainda estava com todo vigor, era homem para entrar e sair em guerra. Irmãos, e quem deu esse vigor a ele? Vigor esse de obedecer a Deus. Foi o mesmo Deus que nos chamou. Foi o mesmo Deus que disse a Paulo que aquele que começou a boa obra, ou seja, aquele que nos chamou, aquele que nos preservou no mundo, ele há de nos aperfeiçoar até os últimos instantes de nossa vida aqui na terra, desde que nós venhamos a estarmos firmes nele. Esse Deus há de nos aperfeiçoar. Irmãos, quem nos chamou não foi homem, não. Agora a gente tem que estar firmes em Deus. No momento que cairmos, nos levantarmos e não prostrarmos, e não nos lambuzarmos, como diz um nordestês, né? Um nordestino, nos lambuzarmos na lama, não. É como Davi escrevendo o Salmo 20, que é aquele Salmo 20 escrito, composto por Davi e cantado todas as vezes que Israel ia à guerra. No Salmo 20, sempre que Israel ia à guerra, Davi, como rei de Israel e como também líder do povo, juntamente com Joabe, que era sobrinho dele, filho de Jeruí, uma irmã dele, Davi cantava o salmo. E Davi diz que muitos confiam em cavalos. Uns confiam em cavalos, outros em carros. O que é que Davi estava dizendo? Todo esse poderio de Israel aqui, homens que Deus ungiu, mas nós confiamos em Deus. Ele falou, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós mencionamos o nome do Senhor. Eles caem e permanecem prostrados, mas nós não. Por quê? Porque a confiança não era na espada, a confiança era no Senhor, a confiança era em Deus. Portanto, irmãos, nossa confiança tem que ser em Deus, para chegarmos até o último momento. Irmãos, eu confesso a vocês, e não é novidade para ninguém, que eu sou falho, como qualquer uma outra pessoa. Sou falho, lendo as Escrituras assiduamente, diariamente, vejo a necessidade de melhorar muito diante de Deus, de me santificar mais. Sou falho, necessito muito, na verdade muito não, necessito completamente da graça de Deus, como qualquer um outro homem. Mas irmãos, uma coisa eu posso glorificar a Deus, isso eu glorifico de pé, isso eu posso dizer, isso é forte, e acredito que vocês também podem dizer isso. Há 14 anos e pouco mais de 2 meses, Deus ele me chamou. Irmãos, o vigor que eu tinha naqueles primeiros momentos ali de experiência como cristão, eu dou graças a Deus que eu tenho até hoje. Irmão, sou falho, sou um pecador remido como vocês. Não somos mais pecadores costumados, somos pecadores remidos. Mas agradeça a Deus porque continuo com o mesmo vigor. Espero, irmãos, que apesar de ser quem sou, falho, eu possa ter essa confiança. E semelhantemente a esse período de pouco mais de 14 anos e 2 meses, que muitas e muitas vezes caí em pecado, mas ao cair em pecado, irmãos, eu não fiquei prostrado. Eu lembrei do que Jesus, ele nos ensinou. Eu lembrei, irmãos, do que o próprio João, inspirado pelo Espírito Santo,
do próprio João escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, ele diz que: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecar, tem um advogado fiel nos céus para que venha nos perdoar. E esse advogado, irmãos, é Cristo. João diz que ele é a nossa propiciação, e não somente é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Portanto, irmãos, que nós venhamos nos firmarmos nisto. Versículo 18, agora dando continuidade à exposição. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Irmãos, esse versículo aqui ele é autoexplicativo. A natureza criada é a natureza mesmo. A natureza criada mesmo. Ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem são os filhos de Deus? São todos aqueles que reconheceram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses são os filhos de Deus. E Paulo diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, que os filhos de Deus, irmãos, recebam essa glória que há de ser revelada neles. Paulo continua, versículo 20: pois ela foi submetida à inutilidade. Quem foi submetida à inutilidade? A natureza caída, a natureza criada. Vou ler novamente, para que os irmãos compreendam. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha. Irmãos, eu já disse aqui algumas vezes, e acredito que muitos que aqui estão já conhecem de ler também as Escrituras, e até conversando também com os irmãos, que o pecado, irmãos, quando cometido por Adão, no caso por Eva, que quem pecou primeiro foi Eva, mas só que Adão, por inúmeras vezes, Deus ele vai falar com o seu povo e dizer que Adão que pecou primeiro, exatamente porque Adão era o cabeça. Adão era o cabeça. E por Adão ser o cabeça, a Bíblia vai dizer em Romanos que o pecado entrou por Adão. Só que em Gênesis, a gente entende que quem pecou primeiro foi Eva. E Paulo escrevendo, se eu não estou enganado, a Timóteo, Paulo diz que, falando lá que mulher não poderia pregar e exercer autoridade sobre o homem, Paulo disse o porquê. Paulo diz que não poderia e diz o porquê. Porque quem pecou primeiro não foi o homem, não, foi Eva. E Paulo explica. Paulo ainda dá uma explicação teológica. Quem pecou primeiro foi Eva, e por isso que não pode exercer a autoridade sobre o homem. Irmãos, e quando esse pecado atingiu a humanidade, e quando Eva pecou, esse pecado não atingiu somente ela, atingiu Adão, e atingiu todas as pessoas que nasceram deles, do primeiro casal. E não somente as pessoas,
mas também a própria natureza criada foi atingida. Exemplo disso, a gente percebe desde quando o homem pecou, o descontrole que a natureza criada tem. Isso já acontecia nos tempos bíblicos, sim. Exemplo disso, na época dos tempos bíblicos, existia locais que eram bonitos. Exemplo, a antiga Babilônia, o local que era a antiga Babilônia na Mesopotâmia, era um local bonito, um local onde chovia bem. Aquela terra de Canaã também é um local fértil, onde chovia bem. O próprio Deus disse que Canaã dava leite e mel. Só que pertinho dali existia desertos secos, o sol muito quente. E nos dias atuais nós conhecemos muito bem isso. Exemplo, a nossa região norte aqui, conhecida também como a região amazônica, ali chove regularmente, irmãos. A regularidade de chuva lá é muito, muito boa. Já aqui no Nordeste a gente não tem essa regularidade. A gente sabe que no Nordeste existe aquele período de chuva e depois a maior parte do ano é só sol. E de uns anos para cá a gente tem presenciado que esse período de chuva ele tem sido muito irregular. Exemplo disso, a gente vê que as chuvas, os invernos aqui agora da nossa Paraíba é assim. São chuvadas que dão, chuvas que é para chover, chuva que era para ter chovido em um mês, chove em 2 dias. Ou então, como acontece em João Pessoa, num dia só. Aí depois passa um monte de tempo sem chover. Aí depois começa a chover novamente. É uma coisa muito irregular. Exemplo, na região do Cariri. Deixa eu ver se eu lembro o município do Cariri. Luciano vai me ajudar aqui, que ele estava comigo nas aulas lá, quando a gente estudou para o concurso da polícia, fizemos aquele cursinho, com o professor, acho que é Márcio Ximenes. Ele dizia, ele entendia de meteorologia, e ele dizendo que na região do Cariri, ele dava aula de geografia, é professor da Universidade Federal, eu não sei se Cabaceira, ele falou um município lá, mas Luciano, se lembrar, vai me dizer. Lá, irmão, chove mais anualmente do que na França. E esse município lá, não estou bem lembrado qual é, ele é o município mais seco do Brasil. Aí ele explicou o porquê. E a França, hoje a França, eu não sabia, na época, no caso, a França tem uma cidade na França que é a cidade mais verde do mundo. A segunda é João Pessoa. Ele é a cidade mais verde do mundo. E ele explicou o porquê. Por conta da irregularidade lá, que lá chove. A chuva que era para chover no ano todo, chove em 2 dias. Aí dá aqueles alagamentos, daqui a pouco vem a estiagem e tome sol. Irmãos, terremotos cada vez mais constantes. Esse descontrole da própria natureza com os vulcões, com a bravura do mar. Isso tudo faz parte do descontrole da natureza. As chuvas com fortes relâmpagos, que até uns anos atrás era uma coisa até inacreditável para nós aqui, alguém morrer, né, com um relâmpago. Agora não, agora morre. Exemplo disso aqui na fazenda do ex-prefeito do Ingá, que ficou devendo a minha irmã até hoje. E ela ia comprar uma bicicleta para mim, não comprou a bicicleta porque não recebeu o dinheiro. O filho dele tem uma fazenda aqui, morreu uma quantidade de gados lá com um relâmpago. Na outra semana morreu aqui no Brejo Paraibano. Irmãos, e isso tem acontecido constantemente. E a Bíblia, exemplo também da natureza no homem, criada, que faz parte também, pessoas nascendo deficientes. E isso, a natureza que foi criada por Deus, ela está também, irmãos, como diz outra tradução, gemendo, esperando a expectativa da revelação dos filhos de Deus.
pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E quem a sujeitou? O próprio Deus. Quando o homem pecou, todo homem, não só o homem, mas a natureza em si, eles foram, irmãos, receber essa maldição do pecado e da consequência dele, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Irmãos, isso vai acontecer, sabe quando? No milênio, quando Cristo ele vir reinar. Isso a gente vai estudar nas nossas aulas aqui na escola bíblica, que estamos estudando escatologia. Quando depois do arrebatamento da igreja, após os 7 anos de grande tribulação, Cristo voltará em poder e grande glória, destruirá todas as pessoas que se aliaram ao anticristo, e ali instaurará o milênio. E ali, irmãos, a natureza será restaurada. Exemplo disso, a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 65, que o lobo andará com o cordeiro, o boi andará com o leão, a criança colocará a mão na serpente, e a serpente não a picará. Por quê? Porque a ferocidade dos animais também é consequência do pecado. Os animais, irmãos, foram criados para o homem governar. O homem, vocês sabem qual foi o primeiro mandamento que Deus deu? O primeiro mandamento que Deus deu foi para o homem, foi ide e cultivai a terra, e dominai sobre todas as coisas que existem. Só que depois, irmãos, o medo, que também é uma consequência do pecado, os animais passaram a ter medo dos homens e os homens dos animais, que foi também uma consequência do pecado. Só que isso será restaurado exatamente no milênio, período que Cristo irá reinar aqui 1000 anos. Apesar que a gente vai ver muita gente na internet e até pregadores conceituados dizendo que o milênio ele não é literal. O milênio ele é simbólico, e a gente vai também estudar sobre isso mais um pouco. Mas eu, juntamente com a grande maioria, acreditamos que o milênio é literal. Cristo irá reinar aqui na terra, e depois do milênio iremos desfrutar do estado eterno. Versículo 21, versículo 20: pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, Paulo diz que ela vai receber a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 22: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Irmãos, o que são esses primeiros frutos? São exatamente, irmãos, os frutos que estão em Gálatas, que o Espírito Santo ele gera dentro de nós, para que nós possamos seguirmos a Cristo, que por nós mesmos nós não seguiríamos jamais a Cristo. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós, irmãos, que temos os primeiros frutos, gememos interiormente, ou seja, dentro de nós, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, quando Cristo voltar, no arrebatamento da igreja, aí nós iremos receber a redenção do nosso corpo. Aqueles que estão mortos irão ser transformados em corpos glorificados. Isso
semelhantes ao de Cristo, ressuscitados em corpos glorificados e semelhantes ao de Cristo. Nós iremos ser transformados se estivermos vivos e receberemos a redenção do nosso corpo. Irmãos, para isto, nós gememos interiormente, ou seja, ansiamos, desejamos, pedimos a nosso Deus. É como um hino que o Ministério de Louvor tocou, que diz que quando na verdade o hino diz que, cantando que Yeshua, 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 que a noiva o ama, é porque a igreja de Cristo, irmãos, anseia pelo encontro de Cristo com ela. A igreja de Cristo, irmãos, ela não anseia por coisas humanas, por coisas terrenas, ela anseia por Cristo, ela anseia pelo dia em que Cristo irá vir nos ares, irá soar a trombeta, o arcanjo irá soar a trombeta, e a igreja encontrará com Ele. É isso que a igreja espera, irmãos, e anseia, está gemendo interiormente. Versículo 24: pois nessa esperança fomos salvos, ou seja, salvos na esperança da redenção do nosso corpo. Deixa eu aqui ungir minha garganta com óleo, com bálsamo de Gileade. Agora é fogo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Isso é verdade. Esperança que se vê, exemplo, esperança que eu vejo não é esperança. Quem espera por aquilo que não está vendo? Que está vendo? Ninguém. Eu estou vendo, então não vou esperar. 25: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Paulo diz, irmãos, se esperamos por aquilo que não vimos, aguardamos pacientemente. E o que é que nós esperamos? Nesse contexto que Paulo fala aqui, a redenção, irmãos, do nosso corpo, para sermos salvos de uma vez por todas, e desta feita agora, na última etapa da salvação, da presença do pecado para todo sempre. É como eu expliquei aqui, algumas semanas atrás, que a salvação ela tem 3 estágios. A salvação ela é passado, ela é presente e ela é futuro. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Irmãos, parece uma coisa até meio confusa, mas é a lógica da salvação. É assim que a salvação se processa. Passado, nós fomos salvos quando Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou o preço por todos os pecadores e ressuscitou ao 3º dia para a nossa justificação. De acordo com Romanos capítulo 4, versículo 25, fomos salvos da condenação do pecado. Estamos sendo salvos. Aqueles que se converteram a Cristo e Cristo viu pela presciência, foram salvos da condenação do pecado. Ao se converterem a Cristo, são salvos do poder do pecado, pela obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo. Ele nos salva do poder do pecado. Por quê? Como aprendemos aqui em Romanos, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não somos mais controlados pelo pecado. Nós pecamos sim, porque a natureza pecaminosa ainda habita em nós, mas ela não nos domina mais. Ela não dita mais as regras e nós, como cavalos ali, tomados pelo pecado, cumprimos não. Então estamos sendo salvos pela obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo, e seremos salvos, que é exatamente na glorificação, a última etapa da salvação, onde seremos salvos do
poder do pecado. Irmãos, e como Paulo diz aqui, se de fato, não, é aqui embaixo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Se esperamos aquilo que não vemos, nós aguardamo-lo isso, ou aguardamos isso pacientemente, firmemente em Cristo, esperando que no momento certo, Cristo, Ele há de revelar-se. Como, irmãos, já no passado, Pedro escreveu que as pessoas ali, eles começaram a zombar, e Pedro chama de escarnecedores, e as pessoas diziam, os pais de vocês diziam que Cristo iria voltar, e Cristo não voltou, e o tempo passou, e agora vocês, só que Pedro, irmãos, diz que no momento certo, Deus, irmãos, irá se revelar. É claro que Pedro, ele vai falar num contexto ali, ou o contexto que Pedro fala é exatamente quando Cristo ele voltar. Ele fala tanto na volta de Cristo, como também na destruição de todas as coisas. Então nós temos que esperarmos pacientemente e vigilantes, semelhantemente aquelas 5 virgens prudentes que tinham azeite guardados em suas vasilhas, em suas botijas, e elas, irmãos, foram dormir como as demais, mas só que quando soou a trombeta, elas acordaram e já acordaram com o azeite preparado. Ou seja, Cristo disse ali o que ele queria ensinar: vigiai, porque não sabeis o dia que o Filho do Homem virá. Então nós temos que esperarmos pacientemente. Versículo 26 diz, já concluindo o sermão: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, para nós termos uma ideia de o quanto nós somos limitados, de o quanto nós somos falhos, mesmo após, irmãos, regenerados, nós não sabemos como orar corretamente. Irmãos, é por isso que tantas e tantas orações que nós fazemos, e a pessoa que vos fala já fez muitas, e nunca foram respondidas, e dou graças a Deus, porque Ele não respondeu e nem responde, porque se Ele respondesse, aquilo tinha me destruído. Agora aquilo que nós necessitarmos, Ele vai responder. Na verdade, de acordo com o que nós lemos aqui, nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, irmãos, o próprio Espírito nos ensina a orar como realmente devemos, nos ensina a orar de uma forma correta. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, quantas e quantas vezes pessoas, eu acredito que já passaram por isso, eu também já passei, de nós orarmos a Deus e chegarmos a uma determinada situação,
que a gente fica tão triste, desesperado, ficamos tão desanimados e vem uma desesperança para com aquilo que nós estamos vivenciando e aquilo que nós pedimos a Deus, que nós, irmãos, chegamos a um momento, como já chegou comigo, de não ter força mais para dirigir palavras a Deus. Mas, irmãos, algumas vezes, eu acredito que já aconteceu com vocês, isso já aconteceu comigo, de eu não conseguir orar e começar só a chorar diante de Deus. E Deus sabia a intenção de meu coração, como também acredito que com vocês, irmãos, e eu confesso que não entendia isso, achava que estava só ali daquela forma, mas é o próprio Espírito, irmãos, que Ele nos concede força em meio às dificuldades, em meio às tribulações, às angústias, às tristezas, para que nós não venhamos mais, na verdade, desistirmos, de persistirmos em oração a Deus, de pedirmos a Deus que Ele nos conceda, irmãos, aquilo que nós necessitamos. Irmãos, eu confesso aos irmãos que ontem mesmo eu fui dormir, eu estava muito cansado, inclusive quando tu saísse lá, eu fui tomar comprimido, não sei se tu estava, eu fui tomar um comprimido com dor de cabeça, que eu fiquei a noite toda sem dormir. Eu tomei um comprimido, fiquei bem, e eu pensei, hoje eu vou dormir, se amanhã eu não fosse pregar, não ia ter hora para me acordar, mas como eu vou pregar, eu vou me acordar, o relógio vai tocar de 5 e eu vou me levantar de 6. Irmãos, quando a gente se deitou, tanto eu como Sara, como Maria, um pouco tempo Maria começou a se aperrear ali, começou a se agitar com aquela coceira, com aquilo, e comecei a orar, já estava orando já, e comecei a orar, estava orando por mim, pela família, pelas pessoas, pela igreja, e ali eu voltei minha oração para ela, irmãos, e isso durou basicamente até 1 e pouca da manhã. Quando foi 1 e pouca da manhã, irmãos, ela se aperreou tanto que eu falei, Sara, liga a luz, vamos para o Ingá, para a UPA. Irmãos, eu não estava mais aguentando. Na minha mente, sabe o que é que vinha? Na minha mente, irmãos, eu acredito que é o bicho que não é preto, que não tem rabo e nem tem chifre, que isso é mitologia grega misturado com esse misticismo católico. Começou a vir na minha mente desde quando eu me deitei, 10 e pouca, que eu estou orando, e a menina desse jeito, e na minha mente vinha, será que Deus tem prazer numa criança assim? Quando a gente ligou a luz, ela estava cheia de caroço, ela estava, irmãos, como esteja surtando. Irmãos, quando eu vi aquilo ali, que eu fui trocar de roupa rápido, Sara ficou segurando ela. Quando Sara foi colocar a roupa, que eu fui segurar ela, não queria ficar no meu braço, ela começou a gritar, e me solta, me solta, me solta. Eu nunca vi ela daquele jeito. Na verdade, eu nunca vi uma criança, irmãos. Na hora eu comecei a me desesperar. Eu comecei, irmãos, a chorar, e Sara começou a chorar, e eu peguei, me ajoelhei e falei, Deus, eu vou continuar orando. Irmãos, e de repente, irmãos, a gente continua ali, eu me agarrei com ela, ela ficou lá, irmãos, e daqui a pouco ela escutando a gente dizendo que ia para o médico, eu boto a roupa rápido, bota, eu vou acordar a mãe, e vou abrir a porta e a gente vai embora. Daqui a pouco Maria se escondeu lá num cantinho, soltou de Sara, eu não vou para o médico mais não, eu não vou não gosto de médico não. Aí eu falei, você vai, bora, vamos, não vou não. E nisso ela falou, eu vou é dormir. Irmãos, e foi aliviando. Irmãos, e nesse momento, irmãos, que eu estava orando, de cerca de 10h40 até quase 2 da manhã, e vindo esses pensamentos da minha mente, daqui a pouco o Espírito Santo começou a colocar na minha mente, eu fiquei pensando, Deus, ainda que aconteça, Deus do Senhor levar a minha filha, eu irei glorificar o seu nome, que foi o Senhor que nos criou, o Senhor que tem poder. Irmãos, no mesmo momento veio na minha mente, sabe o que? A parábola do juiz, da viúva insistente,
que pediu a um juiz ímpio, e Deus disse: se um juiz ímpio teve misericórdia dela, será que eu não terei dos meus filhos? Irmãos, e ali eu persisti, e para a honra e a glória de Deus, aquilo foi aliviando, e graças a Deus, irmãos, aliviou. Ela veio pegar no sono 5 horas da manhã, mas hoje amanheceu já melhor, irmãos. E o Espírito Santo, irmãos, que é santo, que é Deus, que é todo poderoso, e que Jesus disse que nunca nos deixaria órfão, porque Ele rogaria ao Pai, e o outro Consolador, ou seja, o outro ajudador, Ele estaria conosco. Irmãos, e neste momento, irmãos, o Espírito Santo, que nesses momentos ruins, nesses momentos de tribulação, o Espírito Santo, Ele não nos abandona. Lembram-me agora, na verdade o Espírito Santo me fez lembrar agora de quando o Luciano, ele ligou para mim e falou: Romo, diga a todo mundo que eu estou curado. Eu disse: como é que foi isso? Eu estava em casa orando, e de repente subiu um fogo sobre mim, começou nos pés, e quando esse fogo chegou até o meu peito, a dor não foi capaz de persistir. Irmãos, isso é o Espírito Santo. E Luciano disse que aquele dia passou o dia todo, a noite toda e o dia, a manhã e a tarde, pensando em coisas ruins. Mas Ele, irmãos, nos concede forças. Irmãos, o Espírito Santo hoje é sinônimo, sabe de quê? De bagunça, de coisa extra bíblica. Isso eu não creio. Agora creio no poder sobrenatural dEle. Creio no poder sobrenatural dEle, do Espírito Santo, de cura, de libertação, de regeneração, de interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se Manuel está lembrado, mas um novo convertido com Petrônio, uma vez lá na Barriguda, Manuel, a gente chamou ele para pregar. Eu não sei quem ia pregar, eu sei que Manuel chegou lá, foi para pregar, eu chamei ele para pregar, ele foi. E quando chegou lá, Manuel, quando pegou no microfone, falou assim: olha, eu estava com uma dor de cabeça desde a tarde. E Manuel falou assim: olha, no microfone, quem tiver aqui na Barriguda, até onde esse som alcançar, tiver com algum tipo de doença, quer fazer prova de Deus, vem aqui que a gente vai orar e Deus vai lhe curar. Na mesma hora eu estava em pé, mas Petrônia de lado, eu fiquei na minha mente: eita, e se alguém vier? Não, Manuel falou: quem quiser, fica aí que a gente vai orar e Deus vai curar, e você vai ver que Deus tem poder para lhe curar agora. Eu, novo convertido, irmãos, eu fiquei na minha mente: e se alguém vier e a gente orar e não for curado? Irmãos, quando eu disse isso, eu na minha mente, eu pensando, o Manuel falou assim: e para mostrar que Deus é Deus, Deus está curando pessoas agora. Aquela dor de cabeça fez, sumiu de mim. Irmãos, e a fé da pessoa começa a aumentar com isso, porque a gente vai vendo que o Espírito Santo tem poder. Irmãos, de vez em quando eu desço além aqui desses movimentos pseudo-pentecostalismo, ou seja, falso pentecostalismo, porque isso aí, na verdade, não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque, como disse o pastor Paulo Júnior, parece que o Espírito Santo emburrificou as pessoas, mas não. A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, na verdade o profeta Isaías, falando sobre o Messias, sobre Cristo, que sobre ele estaria o Espírito de Deus, e diz que espírito de conhecimento, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, tudo, e apontaria para Cristo. E uma das funções dele é interceder por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, nos ensinar a orar corretamente. Versículo 27: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Quem sonda os corações? Deus, porque o próprio Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade
de Deus. E aquele que sonda os corações, ou Deus que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o próprio Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O próprio Espírito Santo, irmãos, ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade soberana dele, de acordo com o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. É isto que o Espírito Santo, irmãos, ele faz. É por isso, irmãos, que nós temos a extrema necessidade de estarmos sempre em comunhão com Deus. Porque se nós não estivermos em comunhão com Deus, o Espírito Santo, irmãos, ele não estará conosco. É como eu disse aqui domingo passado, a Bíblia vai nos ensinar em Tiago que ele sente ciúmes de nós. Quando a gente começa a pecar, o Espírito Santo, irmãos, ele fica incomodado. Claro que, como eu expliquei aqui, o ciúme com o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo sente de nós, não é aquele ciúme carnal, diabólico, satânico que o ser humano tem, não, mas sim zelo para com aquele que o serve. Portanto, irmãos, que nós venhamos nos submetermos a tudo que as Escrituras Sagradas nos ensinam, para que possamos, irmãos, sermos guiados pelo Santo e Poderoso Espírito, mesmo sendo falhos, mesmo sendo limitados, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas que muitas e muitas vezes desobedecemos a Cristo. Mas se, irmãos, estivermos em comunhão com Ele, Ele nos ensina a orar como convém, ou da maneira correta. Ele, irmãos, nos guia, como Jesus disse, a toda a verdade. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e faz com que, irmãos, nós venhamos orarmos a Deus de acordo com a sua vontade. Que Deus em Cristo Jesus, Ele dê-nos forças para, assim, irmãos, vivermos de acordo com a sua santa e poderosa palavra. Fiquem de pé, irmãos, para orar.